Fala, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência aos nossos estudos de trigonometria, hoje veremos razão de semelhança entre figuras. Os triângulos abaixo são semelhantes? Primeira verificação para verificar se figuras são semelhantes é checar seus ângulos internos, que devem possuir a mesma medida. Então temos aqui um ângulo de 90 graus em cada um dos triângulos, e essa indicação com um risquinho e dois risquinhos nos indica que os ângulos são de mesma medida. Portanto, trata-se de figuras semelhantes. E por que elas são semelhantes? Porque nós temos aí ângulos internos de mesma medida e os lados são proporcionais. Verifique que a hipotenusa desse triângulo da direita dividido pela hipotenusa do triângulo da esquerda, 10 dividido por 5 é igual a 2. O cateto maior desse triângulo da esquerda dividido pelo cateto maior do triângulo da direita, 8 dividido por 4, 2. Cateto menor dividido pelo cateto menor da direita, 6 dividido por 3, 2. Portanto, a razão de semelhança, isto é, razão em matemática é sempre uma divisão. É a proporcionalidade existente entre as duas figuras. Grosso modo, é quantas vezes uma figura é maior ou menor que a outra. Como estamos partindo aqui da esquerda para a direita, temos que os ângulos são congruentes, os lados homólogos são proporcionais. E qual que é esta proporcionalidade? É exatamente isso que acabamos de fazer. 10 dividido por 5, 8 dividido por 4 e 6 dividido por 3 são todas razões iguais a 2. Portanto, a razão de semelhança entre esses dois triângulos, do maior para o menor, é igual a 2. As figuras abaixo são semelhantes? Primeira coisa, checar ângulos internos. Então temos dois ângulos de 90 graus, dois ângulos de 90 graus, dois ângulos de 45 graus, dois ângulos de 45 graus e um de 270. Então, tranquilo, os ângulos internos possuem aí a mesma medida. E os lados são proporcionais. Vamos tomar aqui o lado que está entre o ângulo de 45 graus e o ângulo reto. Mede 4 na figura menor e mede 8 na figura maior. 4 dividido por 8, simplificando, dá 1 meio. O mesmo vai acontecer com todos os outros lados dessa figura. Os ângulos são congruentes e os lados homólogos, isto é, que se situam aí na mesma posição, são proporcionais. E a razão de semelhança entre essas duas figuras é 1 meio, da menor para a maior. Os triângulos abaixo são semelhantes? Fazemos as mesmas verificações. Ângulo reto, um ângulo com dois risquinhos, indicando que esses dois ângulos são iguais, embora estejam aí em posições diferentes. E o ângulo com apenas um risquinho aqui, também estão indicando que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Portanto, aí os ângulos internos são congruentes. E os lados são proporcionais? A hipotenusa do maior dividido pela hipotenusa do menor, 15 por 5, 3. O cateto maior, 12, dividido pelo cateto maior do triângulo que está sentado, 12 dividido por 4, 3 também. E cateto menor dividido pelo cateto menor, 9 por 3, 3 também. Então, temos aí ângulos congruentes, lados homólogos proporcionais, e a nossa razão de semelhança aí do maior triângulo para o menor é igual a 3. Agora verifique que, se tomarmos por referência para fazermos a razão de semelhança do menor para o maior, ela vai mudar. Se pegarmos aqui a hipotenusa, 5 dividido por 15, 3 dividido por 9, 4 dividido por 12. Perceba que obtemos um número inverso do caso anterior, 1/3, que é o inverso de 3. Então é importante aí nos referenciarmos de qual figura para qual figura estamos tomando a razão de semelhança. Qual a razão de semelhança das figuras semelhantes abaixo? Já estamos afirmando que elas são semelhantes. Ângulos internos aí de mesma medida, 75, 65 e 40 graus, e lados proporcionais. Perceba que o lado entre o ângulo de 75 e 65, 4 centímetros, 75 e 65, 2 centímetros, 4 dividido por 2, 2. Lado de 6 centímetros entre o ângulo de 75 e 40, lado de 3 centímetros entre o ângulo de 75 e 40, 3. 6 por 3, 2. Então a razão de semelhança do maior para o menor triângulo é igual a 2. Sempre chamamos a razão de semelhança pela letra K. E qual a razão de semelhança das figuras agora da menor para o maior? Basta invertermos o valor encontrado anteriormente. Se antes encontramos 2, agora o inverso de 2 é igual a 1 meio. Pegando aí qualquer lado do triângulo menor, comparando, fazendo a proporcionalidade com seu homólogo no triângulo maior,
obtemos a razão de semelhança K igual a 1/2. As figuras abaixo são semelhantes. Determine a razão de semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo MNP e a medida x. Então vamos calcular a razão de semelhança de ABC para MNP. Vamos pegar o lado de 7 centímetros, o segmento BA do menor triângulo, e o lado 21 centímetros do segmento NM do triângulo MNP. Portanto, a razão de semelhança é igual a 7 sobre 21, que é igual a 1/3. A razão de semelhança do menor para o maior triângulo. Isso significa dizer que o triângulo menor é 1/3 do triângulo maior, ou que o triângulo maior é 3 vezes maior que o triângulo menor. Agora vamos calcular a medida x. Então, se temos aqui um lado de 8 centímetros no segmento BC, qual será a medida x do segmento NP? Então vamos fazer uma igualdade. 8 dividido por x, que são os lados homólogos. 8 dividido por x é igual a 1/3. Multiplicando em cruz, obtemos que x é igual a 24. Os pentágonos abaixo são regulares. Sabendo que o lado menor é 6 centímetros e do maior é 9 centímetros, determine a razão de semelhança do maior para o menor. Então nós vemos que, se são pentágonos regulares, todos os ângulos internos são iguais, são aí congruentes. E os nossos lados, como são figuras regulares, todos os lados são iguais, o pentágono menor tem lado de 6 centímetros e o maior é de 9 centímetros. Vamos calcular a razão de semelhança do maior para o menor. Então, calculando a razão de semelhança do maior para o menor, nós obtemos 9 sobre 6, porque a medida do lado do maior é 9 e do menor é 6. Então, a nossa razão de semelhança é igual a 3/2. E agora, calculando do menor para o maior, 6 sobre 9, que é igual a 2/3, exatamente o inverso da razão de semelhança que calculamos anteriormente. É necessário conhecer todos os ângulos e lados de dois triângulos para determinar se eles são semelhantes? Não, não é necessário. Então existem critérios de semelhança, isto é, condições mínimas para que triângulos sejam considerados semelhantes. É o tema da nossa próxima aula, critérios de semelhança entre triângulos. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!